Olá pessoal, para vocês que não me conhecem, estão assistindo esse vídeo a primeira vez, meu nome é Ângelo e eu quero aqui através desse vídeo compartilhar com vocês algo que há algum tempo eu já tinha escutado algumas pregações a esse respeito, né, a respeito dessa mensagem aqui, mas que depois dando uma lida melhor nos textos, analisando um pouco melhor, eu vi que aquilo que foi pregado, né, aquilo que foi falado a respeito dessa mensagem, dessa passagem bíblica, ficou um tanto assim meio fora de contexto. Mas aí no decurso eu vou, desse vídeo eu vou estar esclarecendo essa informação. Então, o título da mensagem aqui é o seguinte, né? Por que a oferta de Abel foi aceita e a oferta de Caim foi rejeitada? Para quem não sabe, né, Abel, né, e Caim, eles foram os primeiros filhos de Adão e Eva, né? E em um dado momento, né, depois que eles saíram foram expulsos, né, do Jardim do Éden, então tanto Caim como Abel eles apresentaram uma oferta, sendo que Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. E é justamente sobre do porquê que isso aconteceu. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou só a de Abel, né? Então, como eu havia dito, eu já tinha ouvido, né, em algumas pregações, que Deus não aceitou a oferta de Caim porque a oferta de Caim não tinha sangue, né? Não foi feito um sacrifício, né, como foi feito aí por meio da oferta de Abel. Mas, assim, para a gente entender um pouco melhor, vamos ler aqui o que está no texto bíblico, né? Então, aqui no texto bíblico, né, a passagem bíblica, né, que fala sobre esse momento, né, esse evento, no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 4. E diz assim: coabitou o homem com Eva, né, sua mulher, ou seja, Adão, né, coabitou com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então, Caim aqui ele foi o primeiro filho de Adão e Eva. Então disse, né, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, né, que é o segundo filho, seu irmão. Abel, ele foi pastor de ovelhas. E Caim, ele era lavrador. Então, Abel, ele cuidava de quê? De animais, né? Cuidava de ovelha, né? E Caim, né, o trabalho que ele realizava era o quê? Era um trabalho na terra, no campo, né? Então ele era lavrador, ele cuidava de coisas relacionadas à terra. E aí vai dizer aqui no versículo 3, né? Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então veja que Caim ele trouxe, né, para Deus do fruto daquilo que ele trabalhava, né? É algo razoável. Ele não ia dar algo, era mais comum ele querer apresentar para Deus o resultado daquilo que ele fazia no seu cotidiano. Então, a Bíblia diz que ele, no fim de uns tempos, ele trouxe do fruto da terra, né, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Deixa eu só destacar aqui. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Então, assim, Abel também, por ser pastor de ovelha, é óbvio que é mais coerente, né, ele também apresentar, né, tirar uma oferta daquilo que ele trabalhava, que no caso trabalhava com rebanhos, né? Porém, né, aqui o texto ele dá um destaque, né, a respeito daquilo que Abel, é como se Abel daqui teve um cuidado um pouco melhor, né? Porque você vê que a Bíblia fala, que deixa enfatizado aqui que ele deu das primícias do seu rebanho e da gordura, né? Enquanto que, quando fala aqui de Caim,
diz que no fim de uns tempos, né, não dá muita ênfase naquilo que Caim havia ali apresentado a Deus. Contudo, né, não dá aqui para dizer, né, olhando nesse texto, que, por exemplo, que Caim trouxe algum fruto estragado para apresentar a Deus, né? Falar isso seria assim, um tanto fora do texto, né? Porque o texto ele não dá esse entendimento, né? Alguém pode alegar assim, mas Caim trouxe qualquer coisa para Deus, né? Por isso que ele não aceitou, enquanto Abel trouxe ali as primícias, né? Ou seja, os primeiros. Então, assim, só olhando para esse texto aqui e dizer que essa razão aqui foi a razão pela qual Deus não aceitou, né, a oferta, é um tanto leviano. Mas seguindo aqui o texto, vamos lá. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Vamos olhar aqui para a forma como foi descrito aqui esse texto, né? Esses dois versículos, né? Veja que aqui está que agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ou seja, existe uma ordem aqui. Não é por acaso, né? Na Bíblia, não é por acaso que se coloca essas ordens, né? Da forma das palavras, né? Então veja que agradou-se o Senhor primeiro de Abel e depois ele se agradou da sua oferta. Ao passo que de Caim, né, e de sua oferta não se agradou, ou seja, Deus não se agradou nem de Caim, nem daquilo que ele havia apresentado. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, veja que mesmo Deus não tendo se agradado de Caim e da sua oferta, veja que ele aqui ele ainda dá uma, né, é como se ele estivesse dando ali um alerta para Caim, né? Ele diz, né, se procederes bem, né, se andares bem, se fizeres aquilo que é bom, não é certo que serás aceito? Mas, né, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo, ou seja, o desejo do pecado, né, aquele pensamento que estava rondando sua mente, o desejo dele era contra ele mesmo, né, porque, e ele diz, mas cumpre a ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, assim, só abrindo um parênteses aqui sobre isso, né, quando a pessoa ela procede mal, né, ela tem o seu procedimento, ele é contrário à palavra de Deus, então o pecado, né, ele fica ali rondando a pessoa, né, onde é um momento ali em que o diabo ele fica ali fazendo as suas ofertas, né, dando as suas inspirações para que a pessoa faça coisas que desagradam a Deus, né, com pensamentos impuros, pensamentos totalmente contrários à palavra de Deus. E esse pensamento que vem, ele nos leva, né, ele tende a nos levar a causar um dano a nós mesmos, porque quando a pessoa ela pratica o erro, ela desvia, né, o seu caminho da fé, ela está trazendo mal para si próprio. Ela não está prejudicando outras pessoas, ela está prejudicando a si mesma. Mas esse mal, né, essas sugestões do mal, Deus ele nos dá condições de dominá-lo, não deixar ele
sobrepujar a nossa vontade, né? Deus, ele nos dá esse escape de vencermos esse mal. Então, olhando para o que foi proposto no início, né? O porquê que Deus não aceitou, né, a oferta de Caim e aceitou apenas de Abel, né? Olhando só para o texto aqui, não dá para dizer assim, né? Como eu já ouvi, né, pregações dizer assim, não, Deus não aceitou a oferta de Caim porque não tinha sangue, né? Porque ele não sacrificou um animal, né? Aí já envolve o nome de sacrifício, sangue, né? Mas não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver. E como que nós podemos buscar essa resposta dentro da própria Bíblia? Então eu vou mostrar aqui para vocês, na primeira epístola de João, no capítulo 3, e versículo 11. Olha o que está escrito aqui, tá? João, ele vem falando aqui, né, dando vários ensinamentos, né, a respeito de comunhão, né, vem falando, né, é muito bom esse capítulo, né, eu sugiro a vocês lerem, né, falando aqui sobre os filhos de Deus, os filhos do maligno, né, embora muitos pensem que todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo não é filho de Deus. E nem o fato da pessoa estar dentro da igreja quer dizer que ela seja filho de Deus também. Isso é uma coisa que é um engano, né, que muitos têm sobre esse respeito. Mas se a pessoa pegar a Bíblia, né, a palavra de Deus, e começar a ler, e ela olhar para as suas ações, né, os seus atos, aquilo como ela tem, a forma como ela tem conduzido as suas vidas, aquilo que ela tem praticado, então ela vai poder ela mesma dizer se naquela condição ela é filho ou apenas uma criatura, porque todos os seres humanos são criaturas de Deus. A criatura passa a ser filho a partir do momento que ela nasce do Espírito Santo, a partir do momento que ela abre mão da sua vida de pecado, da prática do pecado, e passa a viver uma vida justa de acordo com a sã doutrina de Cristo. Então, quando isso acontece, então essa pessoa ela passa a ser filho e filha, né? Quando isso não acontece, quando a pessoa ainda insiste em viver numa prática mundana, numa prática pecaminosa, viver na injustiça, na mentira, no adultério, na prostituição, nos vícios, essa pessoa, e não quer nada com Deus, não quer buscar se consertar, essa pessoa ela é criatura de Deus, porém ela vive como filho do diabo. É o que a Bíblia diz, né? É só ler o texto aqui que a pessoa vai ter essa ideia, vai ter essa informação. E isso vale até mesmo para as pessoas que estão dentro das igrejas, porque às vezes a pessoa está dentro da igreja e ela está praticando coisas que são totalmente contrárias à palavra de Deus. Então, mesmo ela estando dentro da igreja, não importa o tempo que ela está lá, não importa o grau de conhecimento bíblico que ela tenha, se ela está praticando algo contrário, ela é apenas uma criatura de Deus, ainda não é filho de Deus. Mas, né, vamos voltar aqui para a resposta, né, do que foi perguntado aí no início, né, desse vídeo. João aqui ele diz o seguinte, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, Caim aqui, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então, por que Deus, né? Por que Deus ele aceitou Por que Deus aceitou? Né? Deixa eu colocar aqui para facilitar aqui um pouco. Gênesis 4 aqui. Por que Deus então aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim?
Então aqui você vê que a Bíblia ela mesmo se responde, né? Ela mesmo se responde. Então aqui, ó, veja que a Bíblia aqui em Gênesis, né, fala o seguinte, que ó, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Por quê? Porque as obras de Abel eram justas. Então, uma vez que as obras de Abel eram justas, então Deus se agradou de Abel por causa da sua justiça. Ele dava testemunho de Deus, né? Então, a conduta dele era uma conduta justa. Então, por ele ser justo, aquilo que ele estava ofertando a Deus também representava ali a sua justiça, né? Ela também era algo justo. Então veja que por causa da conduta de Abel ser justa, Deus também, além de se agradar dele, da pessoa, Deus também se agradou daquilo que ele estava ofertando. Então, no caso de Caim, você vê que João aqui, ele fala que Caim era do maligno, né? Aí, né, aquilo que eu tinha falado antes, né? Aí a pessoa fala assim, todo mundo é filho de Deus. Mas se todo mundo é filho de Deus, por que João disse aqui que Caim era do maligno? Né? Então assim, por quê? Porque Caim praticou, né? Ou seja, as obras dele não eram boas. É por isso que aqui também, né, em Gênesis, quando diz aqui, né, Deus fala assim, né, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Né? Então, se o procedimento dele fosse bom, fosse justo, ele seria, aquilo que ele ofertou para Deus também seria aceito da mesma forma que Abel foi aceito. Mas como ele tendia para o mal, né, como ele estava mais inclinado a fazer as coisas ruins, né, as coisas que eram contrárias à vontade de Deus, Deus não se agradou dele e, consequentemente, ele não se agradou daquilo que ele ofertou. O que nós tiramos de lição disso? Né? Não adianta a pessoa querer ofertar algo para Deus se a conduta dela diante de Deus não é justa. Não adianta a pessoa viver uma vida errada, né, na prática do erro, na prática do pecado, transgredindo a palavra de Deus, não querendo viver de acordo com a palavra de Deus, e ali ela achar que ela vai apresentar algum tipo de oferta, né, ali para Deus, né, assim dizendo, para Deus, e querer de Deus o retorno daquilo. Não adianta. Porque quando nós nos propomos a apresentar a Deus alguma oferta, antes de Deus olhar para aquilo que nós estamos apresentando, Deus está olhando para a nossa vida. Deus está olhando para a forma como nós temos nos conduzido, né? Seja no trabalho, seja no nosso quarto onde ninguém está vendo, seja no meio da nossa família, né? Seja na escola, seja dentro da própria igreja, né? Seja no bairro onde moramos. Então, quando a nossa vida, né, a forma como nós conduzimos a nossa vida, ela não dá testemunho de Deus, né? Ela não reflete o Deus que dizemos ter em nossa vida, então, mesmo que a pessoa ela ofereça algo, Deus não aceita. Por isso que muitas vezes as pessoas pedem coisas para Deus e as suas orações não são atendidas, né? Muitas das vezes Deus não atende por isso, porque a conduta da pessoa não condiz com aquilo que ela está querendo apresentar de forma material, entendeu? Então, como a gente pôde ver aqui, o que levou Deus não a aceitar a oferta de Caim, né, não foi porque a oferta dele não tinha sangue, ou porque ele não matou um animal, né?
esse tipo de pregação é totalmente descontextualizada. Então, Caim não foi aceito, nem a sua oferta, porque ele procedia mal. Ele era mal no seu proceder. Então, Deus ele é justo. Né? Deus é justo. Então, se a pessoa procede mal, além dela não ser aceita, nada daquilo que ela fizer para Deus, com a ideia de ser para Deus, também será aceito. Então fica aí um alerta aí para todos nós, né? Me incluo nisso também, né? Que nós temos que ter esse entendimento de que se eu quero que Deus aceite aquilo que eu faço para Ele, primeiro eu tenho que ser para Ele, né? Então eu tenho que ser primeiro para Deus e não achar que Deus vai me aceitar pelo aquilo que eu faço simplesmente. Não. O que eu faço, as minhas ações, ela tem que ser uma consequência daquilo que eu já sou para Deus, né? Aquilo que já está dentro de mim com relação a Deus. Então, nós temos que andar aí nessa justiça e temos que pedir a misericórdia de Deus, do Senhor Jesus, para que Ele nos conduza, né, nesse entendimento, para que a gente não fique enganado e nem se deixe levar por doutrinas ou pregações contrárias ao contexto bíblico. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês e espero que tenham gostado aí desse compartilhamento, né, dessa informação. E caso queira deixar algum comentário aí, fique à vontade. E que Deus abençoe a todos. Forte abraço.